A todos, boa noite a todas. São 19h33, eu entrei atrasado porque, para variar, eu estou enfrentando problemas com esse meu ring light, né? Eu já não sei mais o que fazer, né? Às vezes eu penso até em comprar outro, mas se a gente ficar comprando as coisas só por comprar, né? A gente fica entrando numa espiral de gasto por gastar, né? E eu acho que esse negócio de gastar por gastar não leva a nada, né? Então eu estou assim, avaliando o que eu vou fazer. Vou ver se amanhã eu crio vergonha na cara e faço um cuidado maior para ver se eu consigo resolver isso, né? Mas vamos lá, a gente vai dar um jeito nessas coisas, né? Sempre nós teremos problemas nas nossas atividades e sempre nós continuaremos resolvendo as atividades, né? Eu não tenho essa visão que tudo está horrível, tudo é um problema, nada tem solução. Eu acho sim que a gente resolve as coisas. Como a gente resolve, quando a gente resolve, de que forma a gente resolve, eu não sei. Mas a gente vai resolver. Estou eu aqui tentando entrar no site da CNBB, por algum motivo está difícil hoje, né? Essas coisas acontecem, né? Mas é assim mesmo. Hoje deve estar todo mundo cansado, porque comemoraram muito o Natal, né? Hoje eu já fui cedo na igreja. Então agora eu vou dar mais um minutinho, porque eu entrei um pouquinho atrasado, então vou dar mais um minutinho aqui para entrar de novo, né? A gente fica tentando fazer as coisas. Deixa eu ver se eu estou no ar. Eu estou no ar, né? Então agora é só esperar. Entrou o site da CNBB, acabou de entrar. Eu vou fazer a leitura do Evangelho da missa do dia, porque o Natal é complicado, são 4 missas, né? Então, de noite você tem a missa do galo e a missa da noite. De manhã você tem a missa da aurora e a missa do dia. Eu vou fazer o evangelho da missa do dia, tá? Com uma adaptação, porque, como eu costumo dizer, eu tenho uma certa restrição à tradução usada, né? Quem é que entrou? Ah, Torre, boa noite, paz e bem. Como eu estava falando, eu tenho uma restrição à tradução que habitualmente estão usando, que eu acho que é uma questão que a gente devia trabalhar, né? Estou só esperando aqui para... Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos que chegassem à fé por meio dele
Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ela. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas todos os que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, a glória que recebeu do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Dele João deu testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existe antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a reconhecer. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Isabel entrou. Boa noite, Isabel, paz e bem. Entrou a Terezinha, boa noite, paz e bem. Torre, Terezinha, Isabel, Feliz Natal. Você que vai ouvir essa live mais para frente, Feliz Natal. Essa passagem é uma passagem muito interessante. E vocês devem ter visto que eu usei o termo verbo e não palavra. Vamos dar um esclarecimento. Desde que eu sou pequeno, eu ouço essa passagem como o verbo. Inclusive, nós sempre falamos isso, o verbo se fez carne. Há, inclusive, músicas, né, falando que o verbo se fez carne. Verbum carnum facto est é uma exclamação clássica da igreja. De uns anos para cá, resolveram trocar a palavra verbo pela palavra palavra. Em vez de usar o verbo, né, em vez de fazer no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falaram no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a primeira vez que eu vi essa tradução, eu perguntei a várias pessoas e eles me deram a mais esfarrapada das respostas possíveis. Tá? Bernardo, é que o termo grego não é bem verbo. É verdade. João usou o termo logos. E logos não é bem verbo. Mas, se não é verbo, também não é palavra. Né? Algumas pessoas disseram para mim que era uma tradução mais canônica. E eu achei aquilo um absurdo, porque eu nunca vi uma justificativa canônica para essa tradução. Mas se você que está assistindo a live tem uma decente explicação para essa substituição do termo palavra, do termo verbo pelo termo palavra, por favor, me ensina, me mostre, que eu não tenho problema nenhum em mudar.
Eu só não aceito. É uma mudança sem nenhum sentido. Ah, mas você sempre faz isso? Não. Hoje, por exemplo, quando eu fiz a leitura, a proclamação dessa passagem na missa do dia, eu fiz usando o termo que está no missal. Mas, Bernardo, mas você não é contra esse termo? Sou. Mas aí é que existe o princípio de unidade com a igreja, de harmonia com a igreja. Se a Conferência Episcopal do Brasil acha melhor usar o termo palavra, e eu estou numa celebração ou numa missa, eu vou usar o termo palavra para mostrar a minha unidade com a igreja. Agora, na hora que eu estou fazendo essa proclamação numa live, num retiro, num círculo bíblico, eu vou usar o termo verbo. Tá? Bernardo, por que esta passagem está no Natal? Sabe, eu acho essa pergunta muito válida e ela traz um problema. Qual é o problema? É que a maior parte das pessoas até hoje não entendeu o que nós celebramos no Natal. No Natal nós não estamos celebrando um aniversário. Nós não estamos celebrando um nascimento, como nós celebramos o nascimento de uma criança qualquer. E aqui eu acho que é muito importante porque ele coloca que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, sempre existiu. Ela não foi criada. Não existe alguma coisa... Oi, Luke, boa noite, paz e bem. Não existe alguma coisa que seja anterior à segunda pessoa da Trindade, ao Filho amado, ao Filho eterno. Né? É importante que a gente entenda, né, que tudo foi feito por ela. E sem ela, nada se fez daquilo que foi feito. Tudo foi feito pelo Verbo. E sem o Verbo, nada se fez do que foi feito. Ou seja, não existia um tempo antes da segunda pessoa, do Filho amado, do Filho eterno. Mas há um momento na história da humanidade que o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Ou seja, nós realizamos aqui a afirmação que o Natal não é uma festa de aniversário, que o Natal não é uma comemoração do reles nascimento de uma criança, como nós nascemos. É maravilhoso uma criança nascer. Que coisa fantástica. Eu fico pensando daquele momento que o óvulo e o espermatozoide, uma parte do pai e uma parte da mãe, se juntaram e criaram a primeira célula, até o momento que nasce a criança. Quantas coisas maravilhosas ocorreram. Que coisa fantástica. É assim até assustador pensar em todas as mudanças que são feitas de uma célula até o ser humano, de tudo que pode dar errado e que praticamente tudo dá certo o tempo todo. Mas a gente não celebra isso. A gente celebra uma prova de amor. Deus nos amou e por isso ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo não como Deus. Se você pegar a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, se pegar várias das religiões asiáticas, essas religiões todas, os deuses vivem no céu, apartados dos homens, distantes das mulheres. E quando eles vêm à Terra,
eles vêm normalmente disfarçados. Eles se fingem de seres humanos para atingir os seus propósitos, os seus prazeres, as suas agendas. O nosso Deus não foi assim. Ele não veio para o seu propósito. Ele não veio para a sua agenda ou o seu prazer. E ele não veio disfarçado, ele não veio de uma forma ilusória. Ele veio como um ser humano. E ao vir como ser humano, ele nos abraçou. Ele olhou para nós, sua criatura mais perfeita, decaída, degenerada, ferida gravemente na sua dignidade pelo pecado. E ele nos amou tanto que ele nos abraçou e veio ao nosso encontro como um de nós. Não é uma casca, não é uma ilusão, é uma realidade. E ele veio sim, porque ele é a vida, ele é a luz do homem, dos homens e das mulheres. Ele brilha nas trevas da morte, nas trevas do ódio, nas trevas do desprezo, da miséria, da ganância, da destruição. E essas trevas não conseguem dominá-lo. Eu sei que vários e vários momentos da vida nós olhamos e falamos, é demais, a gente não aguenta, isso parece que não tem solução. E talvez, dentro dos termos humanos, não tenha. Mas ele é a luz que brilha nas trevas. E nessas trevas, na região da morte, do desprezo, do escárnio, do preconceito, ele é a luz. Ele é a vida. E ele se encarnou para que nós fôssemos resgatados. Ele nos abraçou como um pai amoroso que abraça um filho caído, chorando. Ele nos abraçou como aquele irmão que vê o seu irmão, a sua irmã caída e abraça para erguê-lo, para tirá-lo do chão. E aqui há mais uma coisa que eu preciso falar. Surgiu um homem que veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. Seu nome era João. E aqui, hoje, findando 2025, o ano está quase acabando. Semana que vem acaba o ano. 7 dias. O testemunho de João Batista bate na porta das nossas almas. Esmurra a porta das nossas almas e se torna escândalo. Por quê? Porque o testemunho da luz está sendo silenciado no mundo. Eu achei belíssimo a fala do Papa Leão XIV. Sabe, e é interessante, porque me chamou muita atenção. A tradução, eu não sou um bom tradutor, mas eu diria que ele falou mais ou menos o seguinte: aquele que rejeita ou aquele que não ajuda o pobre rejeita a Deus. E sabe, pessoal, essa é uma questão chave. Qual é o testemunho que João Batista deu? João Batista, ele denunciava os erros e anunciava o reino. Ele era um profeta. E denunciando
o mundo enunciando o reino, ele chega a dar o grande testemunho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Será que hoje nós estamos dando esse testemunho? Sabe, será que nós estamos mostrando ao mundo esse amor que abraça os caídos? Ah, Bernardo, na minha cidade não tem pobre. Tá, tudo bem, você pode morar na única cidade do Brasil que não tem pobre. Há possibilidade de algumas cidades muito pequenas não terem mendigos, mas pobres todas deveriam ter. Mas vamos supor que você, o Alecrim Dourado, que mora na única cidade do Brasil que não tem nenhum pobre. Mas você tem pessoas que sofrem alguma forma de racismo? Alguma forma de machismo? Das manifestações de xenofobia, como o ódio ao imigrante, ao refugiado, ao estrangeiro? Será que você mora em algum local que há um preconceito contra os pouco instruídos? Sabe, isso também é dar testemunho da luz. Isso também é ajudar os pobres. E antes que um de vocês que está ouvindo, ou venha a ouvir essa live, ouvi-la, me diga que o que eu estou falando não tem sentido, como o Zezinho tradicionalista está gritando ali na porta, e o Guinho inquisidor está querendo dizer que eu estou discutindo política. Eu quero que vocês leiam a Dilexité, onde o Papa Leão XIV fala do, vamos dizer assim, privilégio pauperum, o privilégio dos pobres, o direito especial dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados. Observem, Jesus não nasceu em berço de ouro. Jesus nasceu numa vilazinha, numa cidadezinha, totalmente desprezada. Uma coisa que devia ter uns 500, no máximo 600 habitantes naquela época. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu num estábulo. Ele não foi deitado num berço de ouro, e sim num coxo de comida. Por quê? Para nos indicar que toda vida é valiosa, que toda pessoa vale por ser pessoa. E que se a gente não reconhece isso e não providencia para que isso seja verdade, nós estamos indo contra a própria natureza de Jesus. Ele não fez isso por outro motivo a não ser dizer que o ser humano é digno por si e que nós devemos cuidar e respeitar dele pelo que ela é, uma pessoa. Frente à pessoa não existe porém. Frente à pessoa não existe mais. Frente à pessoa não existe, sabe como é? É uma pessoa. E deve ser respeitada, amada e protegida. E quando necessário, abraçada e erguida. O que não faz isso é erro, e nós devemos denunciar. Aquilo que caminha para isso é reino, e nós devemos anunciar. Mas, acima de tudo, nós devemos dar testemunho. Sejamos nós, hoje, testemunhas de Jesus, dessa pequena criança que sempre esteve ao nosso lado. Hoje, eu tirei essa foto, eu vou ver até se eu ponho ela no Instagram. Quando eu estava saindo da igreja, eu olhei para trás, para o altar,
vi a figura do menino Jesus e vi a imagem do Cristo Redentor. Cristo Redentor está de braços abertos para abraçar todos nós. Mas Jesus, lá no presépio, é representado de braços abertos. Ele não faz distinção. Ele não faz avaliação. Ele apenas nos ama e, pelo seu amor, nos abraçou e nos resgatou. Amém? 20 horas. Hoje eu falei pouquinho. Também eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito cansado e o calor no Rio está uma coisa desesperadora. Eu hoje estava falando como é que ficam os trabalhadores, os garis, as pessoas que trabalham no sol. E eu fiquei pensando, angustiado, quando cheguei em casa, e meus irmãos e minhas irmãs que estão na rua, será que eles vão beber água hoje? É, coisa difícil. Terezinha está mandando amém. Obrigado, Terezinha, de novo. A vocês que estão vendo e ouvindo, a vocês que vão ver e ouvir a live. Feliz Natal. Que nós possamos, hoje e sempre, anunciar ao mundo esse nascimento, essa encarnação, aquilo que é o início da nossa salvação. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje não tem intercessão. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, dia de Santo Estevão, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.